No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora. Hoje traz os seguintes assuntos. PL do trabalho bancário no fim de semana e feriados é retirado da pauta de votação. Lula deve enterrar reforma administrativa e carteira verde-amarela. Governo Bolsonaro bloqueia mais 1 bilhão e 600 milhões da saúde, que já está um caos. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. A vitória do movimento sindical em o projeto de lei 1043 de 2019, que autoriza a abertura de agências bancárias e o trabalho bancário aos sábados, domingos e feriados, foi retirado da pauta de votação da Comissão de Defesa do Consumidor, a CDC, da Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira, depois de uma representação sindical junto aos parlamentares e de muita pressão da categoria nas redes sociais. O secretário de Relações do Trabalho e responsável na Contraficut, a Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, responsável pelo acompanhamento da tramitação de projetos e temas de interesse dos trabalhadores no Congresso Nacional, o Jefferson Meira, o Jefão, disse o seguinte: fizemos um trabalho intenso junto aos membros da CDC para que requeressem a retirada da pauta e, concomitantemente, junto ao presidente da comissão, deputado Silvio Costa Filho, que é do Republicanos de Pernambuco, para que acolhesse o requerimento do deputado Daniel Almeida. Daniel Almeida é do PCdoB da Bahia. Ele disse ainda que o deputado Ivan Valente, que é do PSOL de São Paulo, também contribuiu com as ações para a retirada do projeto da pauta. O deputado Daniel Almeida disse que foi uma grande vitória da categoria bancária que se mobilizou para a retirada do projeto da pauta. Ele falou o seguinte: espero que esse projeto não volte à pauta este ano e que no ano que vem seja arquivado, porque esse projeto não serve ao interesse nacional, não é de interesse dos bancários e se configura em quebra de contrato e retirada de direito adquirido. Já a presidenta da Contraficut, a Juvândia Moreira, disse o seguinte, que é preciso manter a mobilização, porque o lobby do sistema financeiro no Congresso é muito forte e essa não foi a primeira e com certeza não vai ser a última vez que vão tentar essa mudança que prejudica a categoria, se referindo a tentativas de abertura das agências e trabalho bancário aos sábados, domingos e feriados. Em ação. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve enterrar 2 propostas nefastas do governo de Bolsonaro que retiram direitos e arrocham o rendimento de trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada e também dos serviços públicos, dos servidores públicos. Uma das propostas que Lula planeja não levar adiante é a reforma administrativa que acaba com o funcionalismo público. A outra é a da carteira verde-amarela. As formas pelas quais esses projetos do governo Bolsonaro devem ser enterrados estão sendo discutidas pela equipe de transição de Lula, junto com o relator do Orçamento da União de 2023, proposto pelo atual governo, senador Marcelo Castro, do Piauí. De acordo com o coordenador-geral da CONSEF, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, o Sérgio Ronaldo Silva, o futuro governo Lula deve enviar um expediente ao Congresso Nacional pedindo a paralisação das votações dos temas em que não há consenso entre deputados e senadores, que são os casos da reforma administrativa e da carteira verde-amarela. A carteira verde-amarela é uma proposta que caducou no Congresso Nacional, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenta ainda reeditar. Ela precariza ainda mais as relações de trabalho, retira direitos, retira renda do trabalhador. Notícias. E agora a gente fala sobre mais cortes de recursos para áreas importantes pelo governo de Jair Bolsonaro. No fechar das janelas do governo Bolsonaro, mais cortes em áreas importantes. Desde que o grupo de transição indicado pelo presidente eleito Lula para a área da saúde teve acesso aos dados que estão disponíveis até o momento, a reação foi de que o setor da saúde está um caos geral, perdeu milhões em recursos. Agora, o governo Jair Bolsonaro anunciou mais um bloqueio de 1 bilhão 650 milhões de reais do orçamento do Ministério da Saúde. Essa medida pode travar a máquina pública no último mês da gestão de Bolsonaro, travar os serviços públicos. A equipe de transição estima que apenas para garantir o mínimo funcionamento dos serviços públicos, ou seja, para atender as necessidades emergenciais, são necessários 22 bilhões e 700 milhões. Mesmo assim, na sexta-feira passada, o Ministério da Economia determinou ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que escolha quais áreas vão ser atingidas com esse novo corte, que pode afetar ainda mais a execução de políticas públicas até o fim deste ano.
A ordem da equipe de Paulo Guedes é cortar verba das despesas discricionárias, ou seja, recursos usados em programas como Farmácia Popular para habilitação de leitos, na compra de medicamentos e insumos. O governo já tinha travado 2 bilhões 230 milhões da saúde, ou seja, somados esses dois cortes, o total da verba que vai faltar é de 3 bilhões e 800 milhões de reais. No total, o governo Bolsonaro já ordenou o bloqueio de cerca de 15 bilhões e meio de reais dos ministérios nesse ano para evitar o estouro do teto de gastos. Na semana passada, decidiu bloquear 5 bilhões e 700 milhões do orçamento de 2022 dos ministérios. Outra pasta afetada com esse último corte é a da educação, que, segundo entidades ligadas à área, vai perder cerca de 1 bilhão 680 milhões de reais. Desse total, 244 milhões vão ser cortados das universidades, que, somando aos bloqueios anteriores, inviabiliza o funcionamento das universidades. O Ministério do Trabalho e Previdência vai ser uma outra pasta vítima de corte de verbas. O Ministério dispunha de 225 milhões de reais, só que vai ficar só com 14 milhões de reais para terminar o ano. É o suficiente para pôr em risco o funcionamento de agências de atendimento aos cidadãos. Além disso, as operações de fiscalização trabalhista e até de combate ao trabalho escravo podem sofrer paralisações. É corte atrás de corte do governo Bolsonaro. O Jornal da CUT fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!